todos e a todas. Quero agradecer o convite. Me sinto muito honrada em poder estar aqui nessa noite tão especial e agradeço de todo o coração. E quero registrar ainda o que eu sempre digo quando estou junto com eles, a minha admiração profunda pela Escola de Paz, pelos membros da Escola de Paz, esse trabalho amoroso, esse trabalho voluntário, que é o que está faltando realmente hoje na nossa sociedade, né, e nas nossas famílias. Essa possibilidade de tirar do seu tempo em favor, né, de causas nobres, de causas justas, como é o caso da Escola de Paz. Bom, eu vou ter que correr, porque reduziram o meu tempo, e vamos ver o que é que eu posso fazer, né, nesse pouco tempo. Então, só pode passar o primeiro slide ali. Bom, rapidamente, na verdade, pode até... Primeiro, a nossa palestra né, educação sexual, compromisso da família e da escola. Mas para falar antes do que a gente entende por educação sexual, a gente queria primeiro esclarecer ou tentar falar sobre a diferença dessas duas palavras que às vezes se misturam e se confundem, que é a questão do sexo e de sexualidade. E já vamos ver por que consideramos importante separá-las e identificá-las. Entendemos sexo como relacionado aos órgãos genitais ou ao ato sexual e é a caracterização biológica, hereditária, que diferencia fisicamente o homem e a mulher. Eu frisei fisicamente, depois a gente vai ver por quê. Então, sempre que eu falar de sexo, ou que estivermos falando de sexo, nós estamos falando dessa questão biológica, que é natural de todos os seres vivos, né, necessários à nossa reprodução, que pertence a todas as espécies de animais vivos, sejam racionais ou irracionais. A sexualidade é um termo também que surgiu no século XIX, que alarga esse conceito de sexo, pois incorpora uma reflexão e um discurso sobre o sentido e a intencionalidade do sexo. É entendida como fundamental dimensão humana, como a própria vida, englobando sentimentos, relacionamentos, sensualidade, prazer, erotismo, direitos, deveres, sexo, enfim, o ser humano em sua totalidade. A sexualidade, se a gente fosse explicar, né, com as nossas palavras, são todos os discursos, aquilo que a gente fala, que a gente diz, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, são todos os valores morais, religiosos, éticos, que se constroem sobre a vivência do sexo. E esses valores morais, religiosos e éticos, eles vão se modificando na medida, de acordo com cada cultura, de acordo com cada sociedade, com cada momento histórico, e está diretamente associada a interesses econômicos também. E por que é importante a gente entender que a sexualidade é uma construção, ela é construída, o sexo é da natureza, é da nossa biologia, mas a sexualidade ela é construída. Esses discursos que se faz sobre a vivência do sexo, ela é construída, no último artigo da revista tem um artigo sobre a sexualidade, que coloca bem claro, né, depois vocês podem aprofundar um pouquinho lendo, entendendo, se ela é construída, a sexualidade ela é construída e modifica na medida que o tempo, por interesses econômicos, como eu já falei, de acordo com cada cultura, e cada um de nós aqui presente, que é um ser vivo, sexuado, nós somos sexuados desde o nascimento até a nossa morte. Para quem aqui acredita em vida após a morte, até após a morte. Nós somos seres sexuados e essa história, essa construção, ela é feita por cada um de nós. E esse é o primeiro ponto, né, que a gente
queria destacar. Cada um de nós aqui constrói, coloca o seu tijolinho todos os dias nessa construção. Isso como que a gente faz? A partir da forma como a gente foi educado, os valores que nos foram repassados, as verdades nas quais a gente acredita sobre a vivência do sexo, os valores, isso tudo que nos foi repassado, que nos foi dado como valor, como verdade, e que a gente repassa para os nossos filhos, para as nossas pessoas que convivem ao nosso redor, é o que a gente chama de sexualidade, essa construção. Pode passar? E a gente se pergunta, fica uma pergunta aqui, por que é tão complicado ainda nos dias de hoje falar de sexo e sexualidade com tranquilidade nas nossas escolas e nas nossas famílias? O assunto está aí escrachado, como disse, né, o nosso presidente da Escola de Paz, exposto na mídia de uma maneira, né, banalizada, de uma maneira vulgarizada, virou mercadoria, o sexo virou mercadoria, rentável, para se vender um alfinete. Tem um homem, até então era só uma mulher nua, agora já tem também um homem, né, nu ou seminu. Qualquer produto, qualquer mensagem sempre atrelada à questão do sexo ou da sexualidade, e as novelas expondo as músicas, os outdoor e tudo que a gente está vivendo, e a gente continua pensando se o assunto deve ou não deve ser falado na escola, como deve ser falado, o pai tem que falar, a mãe tem que falar, a escola tem que falar. Continuamos na dúvida se devemos ou não falar, com que idade falar, como começar, que palavras usar, enquanto a gente ainda está pensando em como fazer na nossa casa. O trabalho já está sendo feito, com certeza, de uma forma não positiva, de uma forma que não nos agradaria fazer. E aí a gente fica pensando, como a sexualidade, ela é uma construção sócio-histórico-cultural, ela tem uma história. Essa dificuldade que até hoje a gente tem de falar de sexo e sexualidade, ela tem uma história que naturalmente não é possível a gente resgatar aqui nesses poucos minutos. Por quê? Primeiro, porque a gente não tem clareza de como agir, que palavras usar, quando começar, o que falar, quem deve fazer, um monte de dúvidas. Outra razão, temos receio de ferir a pureza da criança, ali entre aspas, pureza da criança, propositadamente. Historicamente, a gente tem a ideia, Freud já há mais de 100 anos vem dizendo que a criança é um ser sexuado, que ela tem as manifestações da sexualidade, e a gente ainda tem, no senso comum, a falsa ideia da criança enquanto anjo. O anjo não tem sexo. Se vocês forem olhar os desenhos de anjo, a gente nunca vai saber se é menino ou menina, porque anjos são assexuados, e as crianças ainda com essa imagem, né, esse medo, né, de macular a pureza da criança dos anjos, e aí a gente continua de olho fechado, de boca tampada, enquanto a mídia, de maneira geral, está fazendo o trabalho dela. Nós ficamos constrangidos frente a esse tema, exatamente pela forma como a gente foi educado, forma repressora. Nós sentimos-nos poucos preparados, capacitados para fazer esse trabalho de forma intencional. Os pais se sentem despreparados, por quê? Porque muitos de nós, né, eu diria muitos de nós, eu ia dizer na minha faixa etária, mas eu trabalho com jovens, e tanto em escolas públicas quanto em escolas particulares, jovens de comunidades carentes, com trabalhos voluntários, e como se diz, a situação é a mesma em todos os grupos, mesmo os jovens. Hoje, continuam da mesma forma, grande parte, com raras exceções, da mesma forma como a gente viveu na nossa adolescência, na nossa infância, sem ter nas nossas casas, nas nossas famílias, um espaço aberto de diálogo, de trocas de perguntas, de informações. Claro, os pais não tiveram isso na sua educação. Não existe escola. A escola de pais é a proposta de educar os pais para aprender a ser pai.
mas na maioria de nós, a gente não existe, a gente não vai fazer faculdade para ser pai.